Bom, vamos começar aí falando sobre o tipo manifestador. Então, nós vamos ter aí 5 tipos, né? Algumas linhas de estudo vão considerar 4, vão considerar o gerador manifestante um subtipo do gerador, tá? Eu considero 5 tipos porque existem muitas diferenças, mesmo que sutis, entre os dois, tá? Então, vamos começar pelos manifestadores. Os manifestadores, eles compreendem cerca de 8% da população mundial, são aqueles que não têm um centro sacral. Deixa eu pegar aqui minha canetinha de novo. São aqueles que não têm um centro sacral definido, mas que têm a garganta definida em contato com um dos outros 3 centros motores, tá? Que são o centro do ego, o centro do plexo solar e o centro raiz. A gente vai ter um módulo inteiro só sobre centros, tá? Então, isso é só para vocês entenderem a configuração. Os manifestadores, eles são o único tipo do desenho humano que podem trazer à existência qualquer coisa que eles desejam. Então, eles estão aqui para iniciar, eles são os inovadores, né? Eles sempre podem iniciar a ação, eles sempre podem ir em frente, eles sempre podem fazer aquilo que eles desejam, tá? Então, eles estão aqui para criar movimentos inovadores, tá? Para serem intencionais, para abrir as portas para as coisas. Então, normalmente são eles que vão lá capinando o mato e fazem o primeiro caminho para você chegar em algum lugar. Então, eles são os iniciadores dentro desse contexto, tá? Então, eles não precisam esperar alguma coisa externa para agir. Eles estão aqui para criar, para começar, principalmente para agir com autonomia, tá? Então, eles não precisam pedir permissão para realizar essa ação. Então, a aura desses seres, e aura a gente entende como um campo eletromagnético que existe ao redor do nosso corpo, então é um campo de energia, um campo de informação sutil, que se estende aí cerca de 1 metro para frente, para os lados, para cima, para trás, em volta do nosso corpo, tá? E esse campo, ele tem informação energética. Então, tudo aquilo que nós somos energeticamente está nesse campo. Quando a gente entra em contato com uma outra pessoa ou com outro ambiente que também tem um campo, esses campos, eles se interpõem, né? Eles se conectam, adentra o espaço do outro, certo? E o contato energético, ele não se dá só fisicamente, né? Porque a energia não tem tempo e espaço. Então, se a gente está aqui, eu estou aqui dando essa aula e você está assistindo, nós estamos em contato energético dos nossos campos. Então, a aura dos manifestadores, ela vai ser uma aura fechada e seletiva. Por quê? Para que ele não se distraia com as influências externas. Para que essa aura, ela meio que afaste, que ela cause uma certa repelência, né, um afastamento das outras pessoas para que ele possa então agir dentro daquilo que ele veio fazer, que é criar coisas novas de forma autônoma, tá? Então, para que ele mantenha o foco, para que ele mantenha a direção nisso. E a estratégia, que seria a forma ideal dele usar essa energia, é informar. Por que a gente precisa seguir a nossa estratégia? Por que isso é tão importante? Vamos imaginar que cada um de nós é um carro. Esse carro, quando nós colocamos a gasolina de melhor qualidade, a gasolina aditivada, de um posto confiável, né, a gasolina da melhor qualidade possível, ele percorre bem o caminho, ele faz o trajeto em uma boa velocidade, ele mantém o seu motor e, consequentemente, o seu carro
por mais tempo, né? A vida útil, ela se estende. Então, é o seu carro, ele funciona melhor com essa gasolina. Se você coloca uma gasolina de péssima qualidade ou uma gasolina que não foi a gasolina feita, correta, para o seu tipo de veículo, o que vai acontecer é que esse carro ele vai engasgar, a viagem vai ser mais difícil e lá na frente o motor pode até dar um problema, dar pau, você ficar no meio da estrada. Nós somos o carro e a gasolina é a nossa estratégia. Então é a forma ideal de usar tudo isso que nós somos. A forma ideal de usar a nossa energia em contato com outras energias, em contato com outras pessoas, com outros lugares. Tá? Então, quando a gente não segue a nossa estratégia, a nossa vida vai ficando cada vez mais, vai exigindo cada vez mais esforço. Porque é como se a gente estivesse andando na contramão, como se a gente estivesse enfrentando vários quebra-molas ao longo do caminho, ou como se a gente estivesse indo na contramão mesmo. Então, várias resistências vão se apresentando justamente para te mostrar, olha, você não está seguindo a forma ideal de funcionamento da sua energia, né? Vários sinais vão se apresentando através dessas resistências. E o que são essas resistências? Qualquer coisa. Se você está com uma viagem programada e surge uma burocracia para você resolver de última hora, ou a sua passagem é adiada, ou o hotel te liga e fala: ah, a gente confundiu aqui as datas de check-in, você não vai ter quarto disponível, ou se chega alguém para ficar na sua casa de surpresa naquela mesma data, tudo isso é resistência. Resistência é qualquer coisa que se coloca entre você e o seu objetivo. Quando a gente se alinha, quando a gente começa a operar a partir da nossa estratégia energética, a gente se alinha energeticamente, então a gente entra em alinhamento e a gente também entra num fluxo, um fluxo contínuo, um fluxo de leveza, onde as resistências elas se dissolvem. Por quê? Porque a gente está usando a gasolina da melhor qualidade, seguindo a via, a mão certa da via. Então, a estratégia dos manifestadores vai ser informar. Mesmo eu tendo toda essa autonomia para trazer coisas novas, mesmo eu estando aqui para inovar, mesmo eu precisando ser assertivo, manter o meu foco e ser seletivo, mais fechado para as pessoas, eu ainda preciso informar as pessoas sobre o que eu estou fazendo. Então, eu posso criar algo, eu posso tomar uma decisão de realizar uma ação, ou de colocar alguma coisa no mundo, ou se eu tomei uma decisão de que agora eu quero mudar de apartamento, eu preciso informar todas as pessoas que podem ser atingidas por essa minha decisão, ou todas as pessoas que fazem parte do meu convívio, que são significativas para mim. Eu preciso informar: olha, fulano, eu vou fazer isso, isso e isso. Eu tomei essa e essa decisão. Eu criei essa e essa coisa. Por quê? Quando um manifestador não informa, as pessoas que estão à sua volta, elas passam a se sentir desrespeitadas, invisíveis, como se elas não fossem consideradas para suas decisões. E, na verdade, elas não devem ser consideradas. As suas decisões, elas devem ter como único foco causar impacto e trazer coisas novas, perspectivas novas, novos projetos, enfim, novas abordagens, coisas novas para o mundo. Mas você também precisa se relacionar. Então, você precisa fazer com que essas pessoas se sintam vistas, se sintam consideradas nessa sua decisão. E aí há uma diferença muito grande entre pedir permissão e informar. Você não vai pedir permissão, você não vai falar: mas eu estou pensando em fazer isso. Não. Eu decidi fazer isso e eu estou informando a vocês, levando em consideração que vocês são pessoas importantes para mim, o que eu vou fazer. Certo? Como a gente já falou, os manifestadores estão aqui, então, para atender essa criança interior, essa criança interna, que tem uma imaginação muito fértil, que quer
seguir, quer criar novas coisas, é aquele ser que nasceu para agir no seu próprio tempo, de acordo com o seu próprio impulso. Se você é um manifestador e está inspirado, vai fundo. Agora, se você está se sentindo esgotado, cansado, talvez seja melhor você descansar, tá? Então, informar as pessoas com antecedência, em relação às suas decisões, tá? Sem se distrair com as coisas externas. Então, sem se comparar com o outro, sem prestar atenção no que os outros estão fazendo, sem desviar o foco, tá? É como se você ouvisse essa voz, ouvisse esse impulso e fosse em direção a ela, tá? É uma energia criativa mesmo, tá? Então, se você é um manifestador, se pergunte, ou manifestadora, se pergunte: eu estou bem? Estou descansada? Estou pronta? Estou inspirada? Se a resposta for sim, siga em frente, tá? A verdadeira energia, a verdadeira empolgação, a verdadeira atração da sua energia, da sua aura, vem justamente desse enfrentamento do medo, de enfrentar o confronto, de enfrentar o medo de informar, de enfrentar o medo de ter alguém se metendo no seu caminho, te desviando do foco. Então, você precisa, isso aí, cada pessoa vai aprender a sua maneira de fazer isso, mas você precisa desenvolver uma maneira de informar gentilmente as pessoas, principalmente as que são importantes para você, tá? Lembre-se que vocês causam um impacto muito grande na vida dos outros. Algumas das luzes do manifestador são ser inspirador, ser animado, quebrar as regras, sonhar muito alto, ser expansivo. E algumas das sombras do manifestador é que tem mais tendência ao orgulho, a fome de poder, a volatilidade, ao egoísmo, ao desrespeito e à irresponsabilidade também. Então, claro, gente, sempre a gente vai estar tentando se equilibrar entre esses dois extremos. Não tem como alguém se manter em um extremo só, ou se manter em outro extremo só, ou se manter só no meio. Né? Se a gente já tivesse alcançado esse nível de consciência, a gente não estava mais encarnado aqui, já ia para a próxima fase do videogame, tá? Então, todos os tipos vão ter essa luz e sombra, e aí é nosso trabalho, primeiro, ter consciência de como essa luz e essa sombra se manifestam, para que depois a gente possa trabalhar em cima delas, tá? Temas do manifestador: paz e raiva. Então, esses vão ser os primeiros indicativos. Se você é um manifestador, quão perto eu estou do meu alinhamento e quão longe eu estou no meu alinhamento. Se eu sinto mais paz ao longo do meu dia, eu estou mais alinhada. Se eu sinto mais raiva, com mais frequência no meu dia a dia, eu estou me desalinhando cada vez mais, tá? Então, a assinatura paz significa que você veio aqui para buscar essa paz interior. Esse é o seu maior objetivo. Como que você tem paz? Tendo liberdade para agir da forma que você acha certo, tendo liberdade para criar, tendo liberdade para agir com autonomia. E os limites, eles só corroboram a sua liberdade. Então, eu acho que o maior ensinamento para um manifestador virar a chave do bem-estar, do começar a viver mais leve, é justamente entender na prática que seguir a sua estratégia não é pedir permissão, e que quando você faz isso, você se torna mais querido, você age com amor com as pessoas e isso te dá mais autonomia e liberdade para continuar fazendo o que você precisa fazer. Agora, se você está experienciando cada vez mais raiva, isso significa que você está muito provavelmente se preocupando mais em agradar os outros, se preocupando mais em pedir permissão dos outros, ou pensando que você não pode trazer ao mundo as suas criações, e isso vai causando essa sensação interna. Então, dentro do desenho humano também a gente entende que as emoções, as sensações principalmente, elas são sempre sinais
de quão mais próximo nós estamos do alinhamento e quão mais longe nós estamos do alinhamento, tá? Esse é o único objetivo delas. Então, quando um manifestador ele está vivendo desalinhado, ele está vivendo no condicionamento, no não eu, ele está se sentindo pequeno, ele está se sentindo desconfortável em ser ele mesmo, ele não se sente bem em posições de liderança, ele fica com medo de tomar o seu espaço, de tomar aquilo que ele veio fazer, ele se sente, é, ele sente que ele está o tempo todo buscando por validação. Quando ele inicia a ação, quando ele começa, ele traz a consciência, começa o processo de descondicionamento, ele começa a usar a sua voz para expressar aquilo que ele quer, o que ele deseja. Ele começa a ficar mais confortável com essas posições de liderança, ele começa a informar sem pedir permissão, ele começa a assumir responsabilidade sobre a própria vida. E, consequentemente, ele fica mais próximo do alinhamento. Então, quando ele está alinhado, ele vai sentir que impacta outras vidas positivamente. Ele vai sentir que está criando mudanças positivas através das novas coisas que ele traz ao mundo. Ele vai se sentir assertivo, ele vai se sentir focado, ele vai se sentir agindo com bastante autonomia.